Sejam bem-vindos todos ao Cimental Brasileiro em Pauta. Nesse mês de março, nós vamos a cada semana falar sobre o uso da raça cimental, especialmente em rebanhos por todo o Brasil, aí nas diferentes regiões. Hoje nós vamos falar bastante do interior de São Paulo e da região norte do nosso país, mas eu não vou dar nenhum spoiler, não. Eu vou deixar nossos convidados se apresentarem por si mesmos, que eles falam muito bem sobre o cimental brasileiro, tá bom? Além de esquentar e já convidar vocês para os eventos que nós teremos no final do mês, nós também contamos com a participação de todos os criadores e também interessados pelo cimental. Se você quer conhecer um pouquinho mais do cimental, se você quer ver um pouquinho mais sobre a raça, enfim, expandir seu conhecimento sobre a pecuária brasileira, você precisa conhecer o cimental brasileiro, tá? Então, meu nome é Diego Taketsugo. Para essa primeira conversa, para essa segunda, aliás, conversa, né? Nossos convidados são o Paulo Tonin, tá? Paulo Tonin é técnico com uma experiência muito grande, vasta experiência na raça cimental, e ele é criador de cimental brasileiro também. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Diego. Como é que você está? Tudo em ordem? Prazer estar com você novamente. Tudo certo por aqui também. É sempre um prazer recebê-lo aqui, Paulo. E nós também estamos com o Felipe Camargo Ribas. O Felipe, ele é médico veterinário e criador na Fazenda Caçadinha, em Itaoca, no estado de São Paulo. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Diego? Boa tarde, doutor Paulo. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa e bate-papo, falando sobre uma raça que a gente tem orgulho de estar no meio dela, né? Muito orgulho mesmo. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre um evento muito especial, né, dessa raça que nós vamos ter esse ano, que vai ser a segunda exposição virtual do Cimental Brasileiro. Paulo, você está participando bastante da organização desse evento e eu queria que você contasse para a gente o que a gente pode esperar dessa exposição, o que essa exposição vai trazer e também a importância dela ser virtual. Essa modalidade de exposição virtual é criada pelos nossos criadores, associados e Associação Brasileira, nos traz uma oportunidade muito grande de mostrar os nossos animais em todos os pontos do país. É uma exposição onde todos têm a liberdade, todos podem participar, inclusive com os custos muito baratos, né? Para que a gente mostre o valor da raça cimental. Estamos, sim, Diego, na organização. A expectativa é ultrapassar mais de 100 animais, com mais de 15 criadores. Estamos também motivados porque é uma exposição onde nós utilizamos aquele julgamento global, onde você vai entrar no site, vai imprimir as planilhas, vai julgar e vai mandar para a gente para a contagem dos votos. Isso é muito legal e muito importante pela participação. E com isso nos dá uma força maior ainda, uma responsabilidade grande, porque é uma exposição que não é só no Brasil. Já temos contatos da Colômbia, já temos contatos do Peru, já temos contatos da Equador, que querem participar conosco da exposição. E já atendi também 2 associações fora do Brasil, questionando e querendo saber sobre a exposição virtual. Então, a Associação Brasileira está dando todo o apoio ao cimental brasileiro para que a gente possa realizar essa exposição. E é muito legal ver que a exposição ela cresce, né? Já estamos na segunda edição dela, ela cresce para além das fronteiras do Brasil e vai trazer realmente uma exposição muito inclusiva, né? Essa questão de ser virtual, você não precisa ter a logística de levar os animais até um certo lugar, acaba excluindo, de certa forma, ou dificultando muito a participação de pessoas que estão um pouco mais longe. Então é uma exposição realmente muito importante para a expansão do cimental brasileiro. E eu queria também falar um pouquinho sobre a história do Felipe com o cimental brasileiro, porque a gente sempre, quando conversa sobre o cimental brasileiro, sobre o cimental em geral, é sempre um ponto muito interessante que as pessoas falam para a gente sobre esse primeiro contato com a raça, né? Porque é uma raça que ela tem várias características muito especiais. Eu queria que você contasse para a gente, Felipe, como foi esse seu primeiro contato com o cimental brasileiro, né? E o que chamou mais a sua atenção para trabalhar com esse animal? Então, Diego, eu sempre, como formei, fui trabalhar com pecuária de leite, né? E sempre gostei muito da raça cimental. Daí eu comecei a comprar o Dr. Paulo, logo me formei, isso há 17 anos atrás, e já tinha essa paixão e andando com ele, eu
adquiri mais ainda. Cada vez fui conhecendo mais a raça, acabei adquirindo um animal lá atrás para começar. E isso só veio fortalecendo cada vez mais essa paixão pela raça, né? Daí, devido a questões de eu ter ido embora da minha cidade, acabei não tendo mais animais, né? E agora, há pouco tempo que eu voltei de novo entrei na associação e uma coisa que a gente via necessidade por rusticidade no cimental, que é uma coisa que pecava um pouco assim para a gente desenvolver um trabalho, principalmente na região norte, onde eu estou hoje. Na minha região ali, onde tem a propriedade em Itaoca, ali os animais se adaptaram assim de forma incrível. É uma região quente, tem carrapato, porém a adaptação foi muito boa. Mas a minha paixão pelo cimental foi lá de trás, desde acho que da adolescência, eu sempre, como tive sempre no meio pecuário, sempre acompanhei. É um animal rústico, né? Produz muito leite, sólidos, quantidade de sólidos, e no corte e habilidade materna, né? Também, que é uma coisa que, essa dupla aptidão dele é uma coisa que fantástica. Então isso fez com que eu cada vez mais me envolvesse com a raça e estivesse no meio. Legal. E assim, puxando um pouquinho, você comentou sobre o seu trabalho lá em Itaoca, né? Sobre essa experiência lá. E você falou que é uma região quente, que tem bastante carrapato, mas que o animal se adaptou muito bem por lá. Queria que você contasse um pouquinho sobre como foi essa experiência mesmo da adaptação dos animais por lá, quais foram algumas características do cimental brasileiro que ajudaram ele a se adaptar bem nessa região que é quente, que é úmida, que tem problemas recorrentes com carrapato, enfim. É uma região que é desafiadora para a adaptação dos bovinos, né? Como que foi essa experiência lá e o que levou os animais a terem essa adaptação facilitada, como você colocou? Ali em Itaoca, eu não vi, teve um desafio, porém não tão grande quanto no norte, que eu acho que eu vou comentar daqui a pouco sobre isso também com vocês. Ali em Itaoca é uma região que na época de inverno tem um frio ameno, não um frio tão grande, mas tem frio, né? Agora o calor, eles pegaram um carrapato, teve alguns animais sim que teve problema com piroplasmose, porém foi tratado e depois disso foram embora. Os que nasceram lá já pegaram mais essa adaptação. Eu acho que o fato dessa dupla aptidão, diferente, por exemplo, de um gado, uma outra raça europeia que tem maior dificuldade de se adaptar a carrapato, se adaptar ao calor, e touros mesmo cobrindo do cimental com linhagem alemã estavam cobrindo a campo de forma espetacular. Então ali o grande desafio não foi tão grande quanto lá no norte. Então ali a adaptação dele foi tranquila, foi bem tranquila. Então, pegando esse caminho da adaptação à região norte, né? A gente fala muito sobre o calor, e realmente o interior de São Paulo é bem quente, né? Eu tô agora, nesse momento, estou em Bauru, bem no centro do interior de São Paulo, e tá assim, mais de 30 graus, mais de 35 graus nesse exato momento aqui. Mas ele realmente tem ali um momento de mais frio, como você colocou, lá em Itaoca também, um momento mais frio, um momento mais quente. Quando a gente vai para o norte do país, a gente vai chegando próximo ali, né, a linha do Equador, e o calor ele é perene, né, o ano inteiro é quente. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa experiência. Você teve aí, está envolvido, né, nessa ida de touro cimental brasileiro para o Pará, para o estado do Pará, no norte do Brasil, e imagino que tenha sido um desafio muito grande. Aí sim, um pouco maior, porque realmente o clima ele é mais desafiador ainda do que ele é aqui no Sudeste, aqui no interior de São Paulo. Conta pra gente sobre como foi essa experiência e como que está sendo a adaptação desses animais aí, como que eles estão respondendo a essas condições um pouquinho mais complicadas. Então, eu, por ser um amante cimental, sempre bati na tecla de eu levar a raça para lá, né? Eu tô lá há 5 anos, tô na região sudeste do Pará, e tentei conversar com os criadores pra gente já levar touros na época, mas uma coisa que deu um pouco de trabalho para mim lá foi que eles compraram os animais de linhagem alemã, e realmente os animais não iam lá, porque lá é quente de verdade, muito quente, não é um quente daqui, é muito quente. E não tiveram sucesso com isso. O que eu sempre bati na tecla com eles? A gente trabalha com IATF lá, né? Tem empresa de, IATF, de inseminação artificial em tempo fixo. Da gente fazer as primeiras IATFs do gado cedo com Nelore, fazer a ressincronização com a Berdim, porque é uma coisa que eles não abrem mão lá até então, e repassar com o cimental, ou seja, a gente seria segurar somente as fêmeas
Nelore fazia a base com as vacas férteis, né? As vacas do cedo. Não o que eles fazem lá, que eles seminavam de Aberdeen e repassavam com o Nelore. Sempre que eu falar para eles, ó, vocês vão ter os animais mais tardio. E trabalhando e conversando, daí comecei a conseguir vender umas doses de sêmen. Vendi acho que umas 2.000 doses lá, de sêmen cimental. Andaram na cena, já gostaram. Daí comecei a falar de touro. Ah, mas não vai dar certo. Falei, vamos tentar. Daí eu peguei 2 produtores que confiam muito. Sim, eles confiam, mas os que tiveram problema é complicado, né? Não tem como assim, quanto a fato, não, é difícil argumentar, porque eles viram que não deu certo. Falaram, não, mas hoje tem animais adaptados, tem o cimental brasileiro e tal. E eu acho que chegaram os animais, eu acho que foi mês de, acho que outubro, se eu não me engano, ou novembro. Chegaram os animais, adquiriram 8 animais. E esses dias mesmo tá na fazenda de um deles, e tipo assim, os animais estão totalmente adaptados, cobrindo assim vaca. Até o cara brincou, falou, nossa, esses cimental são bons de vaca, viu? São de vaca que não estão dando seco para as novilhas, colocaram na novilhada. Então, assim, estão totalmente adaptados, sentiram, logicamente, que tá na estação de monta, né? E eu sentir mesmo. Mas assim, cobrindo a cama, cobrindo o sol, acompanhando a vacada, que era uma dificuldade que eles tinham lá, tipo assim, dos animais não acompanhar as vacas no calor, né? Ficava só dentro da água, na sombra e não cobria a vaca. No final da estação, você dava toque, tava lá embaixo o índice de prenhez, né? Então, esses animais adaptaram assim, foi incrível. Eu me surpreendi, porque eles estão muito bem adaptados, pouco carrapato. Lá não tem problema com berne, né? Então, carrapato assim, normal, que os outros animais também têm. E cobrindo vaca campo, acompanhando. Então, eles estão totalmente satisfeitos. E isso aí agora é uma tendência que vai ser lá, porque através desses, um deles é criador de gado caracu-PO, que é um dos animais que eles usavam muito para repasse lá. E já está querendo adquirir uns embriões por um gado, umas fêmeas PO também lá, justamente para expandir e ter que vai ter esse mercado, que é, é um caminho, eu falo assim, um caminho sem volta. E outra coisa também, um ponto muito positivo, é o uso dele no cruzamento das F1 Angus, que tem muito lá, né? E o povo usava Brahma, dava Brahma de parto, usava Nelore, faz no 3/4, acaba que perdendo um pouco da heterose. Então o cimental vai ser inclusive, um também tá usando, um desses que comprou, tá usando justamente só nas F1, porque viu um trabalho e tal, de questão de acabamento e tudo mais, então tá muito animado. Então, é um mercado assim que vai crescer muito esses anos futuramente. Então, isso eu tenho certeza que a gente, como produtor, e os colegas produtores, vamos ter que se preparar para conseguir dar conta desse mercado, que é um mercado muito amplo lá. Só na região que eu tô, só de leilão que eu sei, tipo assim, vendeu coisa de 800 touros. Então, é um mercado muito grande. E a gente vai ter que se preparar, porque a hora que eles veem o resultado, vai ser um caminho sem volta. Sim, vai explodir cada vez mais a produção do cimental nacional brasileiro, né? No norte. Porque eu me surpreendi com a adaptação deles lá. Foi, tá? Como se fossem uns zebuínos, vamos dizer assim, acompanhando a vacada no campo. Muito bom Então, mesmo. Então você diria, porque assim, a gente está conversando aqui e a gente pensa muito nas pessoas que estão querendo conhecer um pouquinho mais o cimental também, né? Claro, aqueles que já conhecem, já adoram a raça e tudo mais, mas a gente está falando muito com aquelas pessoas que estão querendo conhecer, estão tendo aquele primeiro contato que eu falei um pouco mais cedo, estão tendo esse primeiro contato agora. E hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet para poder divulgar a informação. Então você recomenda então pessoas no norte buscar sim genética cimental brasileiro para adicionar no seu rebanho. Com certeza, isso eu falo sem medo de ser feliz. Inclusive, esses clientes de lá aqui, que adquiriram os animais, falei, pode comprar que não vai dar erro, não vai dar erro, vai ser assim, não tem como dar errado. Tanto na questão de produção, quanto no problema que eles viam lá, que eles viam o que é. Tipo assim, os animais dá pesado, tudo bem, mas não vai acompanhar a vacada, não vai dar conta de cobrir vaca. Esse era o medo deles, né? Que muitos ainda têm. Mas hoje, tipo assim, os que estão vendo, já estão usando e os outros que estão vendo, o resultado vai ser excepcional. Lógico, vamos acabar a estação agora, tá acabando agora esse final de mês, tira o touro da vaca, o touro da vacada e abril já toca, né? Abril, maio. O resultado vai ser excepcional. Pelo que eu vi lá, eu fiquei surpreso. Eu tava sem celular, ia fazer uns vídeos, acabei perdendo, tava sem celular no momento, tava montado nos pastos, tava chovendo demais, falei, não vou levar. Mas vou pedir para eles fazerem um vídeo e vou estar até publicando aí com os colegas no grupo da associação, porque os animais estão totalmente adaptados. Parece que foram nascidos lá, cobrindo vaca, assim, de forma excepcional, muito bom mesmo. Sim, fiquei muito satisfeito e contente, né? Porque eu sei que vai ser uma coisa assim que só vai agregar a raça e vai crescer muito mais, né? O nome da raça, principalmente do norte do país. E vou pensando nesse trabalho, né? De fazer
como eu falei, eu bato muito na tecla para todos os nossos clientes, a gente usar sempre o Nelore para fazer reposição na vacado cedo, no início da estação. Os últimos a gente dissemina com a Verdin e, no caso, eles não teriam torno para repassar. Hoje seria o cimental, né? Para fazer o processamento industrial, para quiser fazer, usar fêmeas F1 como receptor de embrião, que também é uma coisa muito forte lá, ou até para acabamento, né? Para abate. Então, assim, muito, vai agregar muito aos criadores, né? Fazer eles ter lucratividade, que a paixão é grande, mas o que conta também é o pagar as contas no final de tudo, né? Com certeza. E, assim, a gente fala muito sobre cimental, a capacidade de cimental de se adaptar, e aí a gente está falando agora sobre o cimental brasileiro. E, Paulo, eu queria puxar a conversa um pouco com você agora, porque você é um grande entendedor da raça cimental, você é uma pessoa que tem uma experiência incrível como técnico da raça cimental, você já participou de vários julgamentos, de vários congressos, né? Ouvir você falar sobre cimental é realmente sempre muito esclarecedor. E eu queria que você explicasse, até pensando nesse público que está começando a ter algum contato, conhecer a raça cimental, conhecer o cimental brasileiro. Queria que você explicasse para a gente o que é o cimental brasileiro e como que ele pode contribuir para a pecuária brasileira como um todo. Esse país que tem diversas regiões, diversos climas diferentes, diversos tipos de vegetação diferente. Como que o cimental brasileiro pode contribuir para a pecuária brasileira? Você é o seguinte: cimental é a segunda maior raça do mundo. Ela está da geleira ao deserto, tá? No Brasil, lembrando o Felipe, eu julguei Paragominas aí na década de 90, tinha muito cimental aí. Inclusive tinha uma importação de cimental alemão aí fantástico, umas vacas lindas. O cimental brasileiro e os criadores começaram a fazer um trabalho de seleção há 20 anos. Então não é uma seleção que se usa que se usa assim simplesmente por usar. É uma seleção que tem um trabalho de 20 anos. Com isso, eles procuraram muito utilizar a rusticidade, utilizar o grande desempenho dele contra o carrapato, animais rústicos e animais que trabalham muito dentro da pecuária nacional, que vai ter problema. Os problemas que nós tivemos no passado, o cimental brasileiro não vai ter. Quando a gente colocava aqueles animais que eram peludos, aqueles animais sul-africanos que tinham o testículo lá embaixo, isso aí acabou tudo, isso aí não existe mais dentro do cimental brasileiro. O cimental brasileiro hoje produz um cimental totalmente adaptado a campo, totalmente pronto para cobrir, como é que eu diria, o gado branco, que o nosso objetivo é cruzar com o gado branco, né? Então, não é um trabalho assim do cimental brasileiro, não é um trabalho de, de poucos dias, né? O cimental brasileiro não é um trabalho que começou o ano passado, é um trabalho de 20 anos. E esse trabalho em cima da adaptação, animais a nível de aguentar o carrapato, o Felipe aí descreveu muito bem, que eles cobrem, eles estão indo muito bem aí no Pará, então isso é a grande vantagem do cimental. E a gente não pode esquecer, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que eu sempre fui uma pessoa ligada ao cimental leiteiro. Todo mundo que fala em leite fala em Paulo Tonin dentro do cimental, né? Eu tive uma experiência muito grande no Nordeste, trabalhei lá 5 anos, 3 anos morando, montando uma fazenda de gado cimental, e digo para vocês que foi um espetáculo. A adaptação do cimental, quando se usa a linhagem certa, é maravilhoso. Lá nós tivemos sucesso com a linhagem alemã e foi maravilhoso. Aqui nós estamos hoje eu, Paulo, estou fazendo um trabalho, já comecei e vou colher os frutos agora nesses começo de abril, onde eu estou fazendo um trabalho de produzir um cimental brasileiro leiteiro, tá? O que eu estou fazendo? Eu aproveitei, né, o caminho, por exemplo, de criadores como o Mamado, por exemplo, que é uma pessoa extraordinária dentro do cimental brasileiro, o nosso líder, o cara que investiu, investe e ajuda todos nós a desenvolver o trabalho. Ele me cedeu algumas vacas, nas quais eu estou fazendo um trabalho para o cimental leiteiro.
Evidentemente que a gente não vai competir com um cimental austríaco, alemão, que é uma produção altíssima. Mas dentro daquilo que a gente quer do cimental brasileiro, uma produção baixa, uma produção para animais a campo. Todo mundo, ontem mesmo veio aqui no sítio um cara que é uma vaquinha para tirar leite lá, mas que é uma vaquinha rústica, então está na hora de entrar no cimental brasileiro. Então a gente está fazendo um trabalho sobre isso. Nossos primeiros frutos vão sair agora em abril. Já tem um animal, filho de uma vaca maravilhosa, que é a Jubarte, que é filho com um touro austríaco. E a gente vai ter aí aproveitei as características todas maravilhosas do cimental brasileiro para colocar, fazer esse trabalho. Legal, e assim, acho que. Pode falar, pode concluir. Não, e com relação, né, assim, a participação do cimental brasileiro no Brasil, ele está crescendo e é o futuro, porque como o Felipe está lá dentro, é a nossa testemunha maior no assunto, ele está vendo lá e aos 3, 4 anos, sempre para conversar, a gente sempre conversa muito, a amizade é muito grande, graças a Deus, e a gente vê que a hora que o Pará assumir o cimental, nós não vamos ter animais para mandar para lá. Infelizmente, nós não vamos ter. Mas o trabalho dos criadores do cimental brasileiro estão realmente de parabéns pelos depoimentos, pelo uso e pela maravilha que está sendo a produção. Muito bom. Acho que essa é uma força muito grande do cimental, né? Que ele, você falou, né? Acho que essa frase é muito poderosa. Ele está da geleira ao deserto, né? Então ele se adapta a qualquer coisa que a gente tiver no planeta Terra, claro, com o trabalho bem feito, com a genética bem feita, mas ele tem essa capacidade de se adaptar. E, Felipe, a gente estava conversando um pouco antes da nossa entrevista aqui, a gente falou sobre o cimental brasileiro e você tocou num ponto que eu acho muito importante e muito interessante, que é o ponto da habilidade materna da raça, né? É uma raça, o cimental é uma raça que demonstra muito essa habilidade materna. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o diferencial do cimental brasileiro nesse quesito da habilidade materna e como que isso ajuda o criador na sua atividade. O cimental, sem dúvida, dos grandes pontos positivos dele é essa habilidade materna, né? Isso aí tem criadores que, mesmo cruzando o cimental com vacas Nelore, fazem lá suas vacas de 10, 15 litros de leite. Então, é excepcional. A gente fala que o cimental, mesmo nas F1, né, elas têm um creep feed no Uber, um creep feed mais barato que o produtor pode ter. Ele não vai ter gasto com suplementação, e sim o leite da mãe, né? Então, é excepcional. Você pega propriedades aí que usam, fazem até o tricross ou voltam mesmo o Nelore, fazendo um 3/4 zebu aí, mas desmames aí excepcionais, com 290, 300 quilos, já vi muitos. Isso falando em média, né? Não só de um animal específico. Então, essa habilidade materna do cimental é um ponto muito importante. Seja, lógico, no leite, sem dúvida, mas mesmo no cimental, quem usa a campo, linhagens de corte, essa habilidade materna é espetacular. Qualquer vaca aí que o pessoal amansa, né, para tirar o leite, tira aí seus pelo menos 8, 9 litros de leite aí, mesmo criando bezerro. Então, o fato dessa habilidade materna ser muito boa, produção de leite excepcional, igual eu sempre brinco com os produtores, é um creep feed no mais barato que você tem, que é a sua própria vaca está produzindo, não está tendo gasto com suplementação, né? Diferente de rebanhos, que se você tiver gado no Nelore mesmo, que hoje tem uma seleção muito grande, principalmente para habilidade materna, que é um ponto negativo nos Nelores base, Nelores mais pista, né? Que o leite é muito ruim. Então você pega um F1 cimental aí, nossa senhora, sem falar na precocidade, né, na questão de receptora, mãe de aluguel, né, barriga de aluguel, vão criar seus produtos aí com excelência, né, produzindo, desmamando muito pesados e com grande qualidade, né, desmamando com peso ao desmame muito alto. Isso é muito importante, até lá na frente, pensando animais aí, que mesmo seja linhagem leite, né, que a gente fala, o início é muito importante. Se você não cuida dela no início ali, no desenvolvimento, lá na frente ela não vai produzir quanto ela deveria produzir. Não vai ter tanta expressão genética quanto deveria. Então, se você cria um animal muito bem criado no início, lá na frente é só sucesso, né? Então, esse é um ponto muito importante cimental. Essa habilidade materna é um ponto espetacular e, sem dúvida, faz a diferença da raça.
E aí, quando a gente fala, você tocou no ponto também da precocidade, né? E a precocidade ela é um ponto muito importante pensando naquilo que a gente falou, né? Em pagar as contas. Ela é um ponto que ajuda muito o produtor na rentabilidade, né? E no ganhar dinheiro, né? No fazer dinheiro. E o cimental também tem esse ponto positivo, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, com certeza, né? Animais aí desmamando pesado, você pega aí desmama de fêmeas aí com 60, 270 quilos, se tiver um manejo muito bem feito na fazenda, você vai estar empreendendo esses animais com 17, 18 meses. O produtor fala, mas é cedo demais. Porém, pensando na criatividade, ela vai te dar um bezerro a mais na vida produtiva dela. Ou sei lá, se animais que você pensa em fazer abate delas, hoje lá, pelo menos no norte, tem muito esse mercado da novilha China, né? Então você consegue tirar um bezerro e ainda bater esse animal com dois dentes que falam mais jovens, né? Você consegue ter esse ponto positivo e essa rentabilidade. Então essa precocidade sexual do cimental também é uma coisa espetacular. Que o animal tendo condição de suplementação necessária, pasto e manejo muito bem feito, ele vai te dar um bezerro a mais, com certeza, comparando assim a outras raças, muitas outras raças que não te entregam isso, entendeu? E desmamando com qualidade, né? Não só desmamando um bezerro, mas um bezerro de qualidade que vai aumentar a rentabilidade da fazenda, com certeza. Muito bom. Vamos então, agora a gente já vai encaminhando para a reta final do nosso papo, né? Quando a conversa é boa, ela anda muito rápido, né? A gente se vê, né? A gente faz o convite aqui, deixa o convite aberto, a gente espera ver todos vocês que estão nos acompanhando lá na segunda exposição virtual do Cimental Brasileiro, que será entre os dias 20 e 23 de março, agora de 2025. Lembrando que todos os resultados dessa exposição serão divulgados no dia 27 de março, tá? Também nos vemos lá no Shopping Cimental entre os dias 20 e 29 de março, aliás, e 2 de abril, perdão, onde você vai poder ter ali um acesso ali a uma grande gama de animais cimental, genética cimental e tudo mais para você adicionar no seu rebanho. Tá? Para saber mais detalhes sobre o shopping, sobre a exposição, você pode entrar em contato com a Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil e com o grupo do Cimental Brasileiro. Queria agradecer aqui os nossos dois convidados pelo nosso papo de hoje. Começar pelo Paulo. Paulo, obrigado pela conversa. Queria deixar aberta aqui a palavra para se você quiser deixar algum último recado ou então fazer um convite especial para quem está nos assistindo, comparecer na exposição virtual, comparecer no shopping da raça. Pode deixar aí, a palavra está aberta para você. Eu gostaria realmente de reforçar o convite, né, para o pessoal participar com a gente, julgando a nossa exposição. Eles vão entrar no dia, a nossa exposição vai lá de 20 a 23, todo mundo, qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer esse julgamento. Não deixe de participar com a gente, é muito importante e a gente mostrar o nosso cimental. Vai ter uma série de programações, dia 27 sairá o resultado, no dia 29 ao dia 2 nós teremos o shopping do cimental. Realmente aí serão mais de 60, 70 animais, 80 animais, eu não estou na organização, mas é de 65 a 80 animais que estarão disponíveis, tanto o embrião, fêmeas, machos, receptoras prenhas, e um trabalho excelente que o Marcelo Gaeta está fazendo com os criadores, e eles colocando tudo à disposição, inclusive frete livre. Enfim, o shopping vai estar aí numa condição excepcional, porque o Marcelo realmente é uma pessoa que sabe classificar os animais e nos dá confiança nisso. E eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, conversando e falando daquilo que a gente gosta, acredita e crê, né? E isso que é importante. O cimental é uma raça que nós temos que crer. Ela não é conhecida ainda. Incrível, mas ela não é conhecida. Se ela fosse conhecida, quem ficar 2 dias visitando fazenda comigo, volta com no mínimo umas 3 ou 4 vacas na fazenda dele. E o cimental causa a sua, vamos dizer assim, como é que eu diria assim, um animal bonito, vamos dizer assim, um animal bonito que enfeita qualquer propriedade. Okay? Então, pessoal, não deixe de participar com a gente no dia 20 a 23 da exposição virtual, na segunda nossa exposição virtual do Cimental Brasileiro. Obrigado. É isso aí. O cimental ele realmente é uma raça, quanto mais você conhece, mais você se impressiona, né? Então, realmente aí eu
eu vou corroborar com o que o Paulo disse, é muito incrível. E muito obrigado pelas suas palavras aí, pelo convite. Está feito aí o convite a todo mundo. E obrigado também pela sua participação conosco aqui, Paulo. E Felipe, também muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi um papo muito gostoso, muito bacana. E queria também deixar a palavra aberta, se você quiser deixar uma última mensagem aí para o pessoal que está nos acompanhando, para a nossa audiência. Queria agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui com você, com o Dr. Paulo, que sempre eu conto, foi quem me ensinou a tocar vaca, fazer diagnóstico de gestação. Eu conto isso com muito orgulho. É sempre um prazer estar dividindo com ele momentos e aprendendo cada vez mais, né? Que eu tenho para dizer também, de palavras finais, é que o cimental é uma raça excepcional em todos os quesitos. E o pessoal do Norte que está nos assistindo hoje, eu falo com toda certeza, com segurança, que eu já tinha essa certeza, mas hoje ainda mais, visitando os animais, o que eu vi lá, ainda mais nessa época quente, época de chuva, os animais que na campo, então podem usar sem medo, porque é um caminho sem volta. Cimental, principalmente trabalhando na campo aí, que no norte é uma dificuldade isso aí, fazer os cruzamentos industrial somente com inseminação artificial. Mas hoje a gente tem essa opção e cada vez mais isso vai crescer, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado mais uma vez e tamo junto. Muito bom. E por fim, mas não menos importante, eu queria agradecer você que está aí nos acompanhando, você que assistiu mais esse episódio do Cimental Brasileiro em Pauta, você que está aí querendo conhecer um pouquinho mais do Cimental, ou você que já conhece e não se cansa de ouvir sobre o Cimental, porque realmente não tem como se cansar de ouvir sobre o Cimental. É uma raça incrível, uma raça maravilhosa, e quanto mais a gente ouve sobre ela, mais apaixonado a gente fica. Então, muito obrigado pela sua audiência, nós continuamos com o nosso papo semanal aqui, e, de novo, mais uma vez, vou reforçar aqui, porque a gente espera ver vocês todos na nossa exposição virtual entre os dias 20 e 23 de março, com os resultados saindo no dia 27 de março, e no Shopping Cimental entre os dias 29 de março e 2 de abril. Muito obrigado por assistir essa entrevista até o final e até a próxima. Tchau, tchau.